Olá, gente, bem-vinda a mais uma aula de Química. E o tema da nossa aula é ligações químicas, certo? Até o momento, o que a gente estudou? A gente estudou os átomos, estudamos as teorias atômicas, né? E concluímos que a matéria ela é composta por átomos. Só que aí veio uma dúvida: como é que esses átomos estão dentro dessa matéria? Como é que eles estão combinados? Como é que eles estão ligados entre si? Será que eles estão ligados? Então houve a necessidade de desenvolver modelos que descrevessem, né, que mostrassem como é que esses átomos estão dentro da matéria. E aí veio o tema de ligações químicas, né, que vai estudar ligações dos átomos dentro da matéria, tá? Então, os primeiros átomos, os primeiros elementos a serem estudados foram os gases nobres, porque desde então sempre teve assim uma curiosidade por eles, né? Por eles serem estáveis, né? Serem átomos que se encontram de forma isolada na natureza, diferentemente dos outros átomos. Os outros átomos eles sempre estão ligados uns com os outros. Você não encontra um átomo de oxigênio isolado, você encontra um átomo de oxigênio ligado com outro átomo. Já os gases nobres não, sempre estão ali de forma separados, sem estar ligados com ninguém. Então estudaram eles e foram descobrir aí o que eles tinham de diferente. Então, estudando as suas camadas, os seus elétrons, fazendo a distribuição eletrônica dos gases nobres, o que se verificaram? Verificaram que todos eles, com exceção do hélio, possuíam 8 elétrons na camada de valência e o hélio 2 elétrons, porque o hélio só tem uma camada, então ele tem 2 elétrons, você está com a sua camada ali cheinha, com 2 elétrons. Tá, então a partir dessa observação verificaram que já sabiam que os gases nobres eles são estáveis, eles se encontram de forma isolada na natureza e os outros átomos não. Então concluíram que para que os outros átomos se tornarem estáveis, parecidos com os gases nobres, eles tinham a necessidade de se ligar um com o outro para adquirir 8 elétrons na camada de valência. Então, veio aí a ideia da teoria do octeto, que diz o quê? Que os átomos, para eles atingirem uma estabilidade, eles precisam perder ou ganhar ou compartilhar elétrons da última camada até somar uma quantidade de 8 elétrons para se tornarem estáveis, que seriam parecidos aí com os gases nobres, tá? Então veio essa teoria do octeto aí para definir o comportamento de ligação desses átomos existentes na natureza. Então todos os átomos aí precisam se ligar para que adquiram 8 elétrons na camada de valência e se tornem estáveis, como os gases nobres. E para adquirir essa estabilidade aí, se há necessidade de perder elétrons, ganhar elétrons ou compartilhar elétrons. E aí veio os tipos de ligações. E são 3 tipos que nós vamos estudar. Temos as ligações do tipo iônica, ligações do tipo covalente e ligações do tipo metálica. As ligações do tipo iônica, que é o que nós vamos estudar hoje, é quando eu tenho átomos aí na ligação, em que um perde elétrons e o outro ganha elétrons. Quando ele perde elétrons, ele se transforma em um íon positivo, chamado de cátion. Quando o átomo ganha elétron, ele se transforma num íon negativo, chamado de ânion. Ocorre entre quem? Em quais elementos da tabela periódica? Ocorre entre os átomos da família 1, 2 e família 13, onde esses perdem elétrons, se transformando em cátions, que são os metais, e os da família 15, 16 e 17, que esses aí vão ganhar elétrons se transformando em ânions, tá? Que são os ametais. Então, ligação iônica acontece entre metais e ametais. Os metais da família 1, 2 e 13 e os ametais da família 15, 16 e 17, tá certo? Como é que é a representação desses átomos nessas ligações, né? A representação da ligação iônica. Eu vou colocar aqui como exemplo o NaCl,
que é o cloreto de sódio, mais conhecido aí como sal de cozinha. O que eu tenho? Eu tenho o sódio, ele é da família 1, e aí, no caso, ele tem um elétron na camada de valência. O cloro, ele é da família 17. Ele tem 7 elétrons na sua camada de valência. O sódio, como ele tem um elétron, se ele perdesse um elétron, ele vai ficar com uma camada, a penúltima camada dele vai ficar com 8 elétrons. Então, ele fica estável, se ele perdesse um elétron dessa última camada. E o cloro, ele ganhando um elétron, ele fica com um total aí de 8 elétrons na sua última camada. Então, os dois aí se tornam estáveis. Um perde, se transforma num íon positivo, e o outro ganha, se transformando num íon negativo, tá? Então, a junção desses dois íons aí, eu vou ter a fórmula do composto iônico NaCl, tá certo? Então, é assim que acontece a representação da ligação iônica. Propriedades dos compostos iônicos. Vamos ver aqui na tabela. Na tabela diz que os compostos iônicos, eles apresentam estado físico à temperatura ambiente, a maioria é sólida. Temperatura de fusão, apresentam altas temperaturas de fusão por causa da forte atração eletrostática entre os íons. Condução de corrente elétrica na fase sólida, não conduzem corrente elétrica na fase sólida. Condução de corrente elétrica na fase líquida, conduzem corrente na fase líquida. Condução de corrente elétrica em solução aquosa, conduzem em corrente elétrica em solução aquosa. Solubilidade em água, grande parte é solúvel em água. Dureza, apresentam dureza relativamente alta em virtude da força de atração eletrostática, porém são quebradiços, ou seja, são frágeis. Então, essas são as propriedades aí dos compostos iônicos, compostos formados por ligações iônicas. E a nossa aula termina por aqui. Bons estudos!